Então vamos lá, sejam todos bem-vindos para o nosso podcast aqui, o PermutaCast, que é um podcast patrocinado pelo Permuta Pro. E estou aqui com o Vitor Crestani, que é um dos idealizadores desse podcast aqui junto comigo. E ele é um cara que é referência no mercado imobiliário. Eu queria que ele cumprimentasse vocês aí, desse uma boa noite e contasse um pouco da história dele aí para a gente iniciar uma bela conversa. Júnior Ortiz, um grande prazer dividir essa mesa aqui com você. O PermutaCast, ele tem esse propósito aí de a gente aprender um pouquinho mais, compartilhar informações e cases sobre permutas, né? E temos nosso patrocinador oficial aí, o Permuta Pro. Em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Permuta Pro para você também, para que você entenda um pouquinho mais como você pode participar desse ecossistema de permutas e de incorporadoras, um assunto que interessa a muitos corretores imobiliários e muitos profissionais do mercado imobiliário. Eu sou o Vitor Crestani, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Atuo na área imobiliária aí há mais de 10 anos. Hoje eu sou o principal gestor de um grupo de mais de 17 empresas, todas envolvidas com o mercado imobiliário. Então nós temos desde fundo de permuta, que é um fundo que adquire terrenos para fazer permutas, até incorporadora, loteadora, enfim, estou nesse mercado há bastante tempo. Sou gaúcho, moro em Itajaí há 15 anos, casei com uma itajaiense, vou ter uma filha itajaiense e estou no mercado de Itajaí também, litoral de Santa Catarina como um todo, aqui atuando já há mais de 10 anos. Muito bom. Ô Vitor, e o que tu acha aí que esse PermutaCast que a gente inventou aqui, que a gente vem trabalhando, qual que é o diferencial que ele vai trazer aqui para o mercado? Eu acho que, primeiro, o mercado, de uma forma geral, ele não trabalha a permuta de uma forma profissional. E isso penaliza o mercado de uma maneira geral. Eu costumo dizer, né, para o corretor de imóvel principalmente, que a barreira de entrada do corretor é uma barreira muito baixa. Ele vai lá, faz um curso, faz uma prova e entra, ele é corretor, né? E só que nessa prova que eu apesar de eu não ter o meu Cresci ainda, porque eu não registrei ele, mas eu fiz a prova, passei na prova, né? Só não mandei a documentação lá e não fiz. Para sentir como é que é a experiência do corretor quando ele está fazendo esses testes, né? E eu sinto uma deficiência muito grande, Ortiz, na parte de ensino dos cursos e na cobrança da prova sobre o termo de permuta. Então, não só a permuta, mas tudo que tange a negociação de terrenos de uma maneira geral. Até mesmo a compra no dinheiro. Porque a gente pode pensar que comprar um terreno no dinheiro é só terreno para lá e dinheiro para cá. Mas, na verdade, é muito mais complexo do que isso. A forma de avaliar esse negócio, ela exige uma pluralidade de habilidades que não está na base de formação dos corretores. Então, o PermuCast, ele vai trazer muitas experiências para a gente tratar desses temas, né? Vamos falar de cases reais, nós vamos falar de disciplinas que são né, trazidas nesses negócios. Vamos trazer também incorporadores para a gente poder conversar aqui e trazer, né, o que tem de melhor nessa disciplina de permuta para que a nossa audiência consiga também aprender um pouquinho, trazer a experiência deles, fazer perguntas com a gente, compartilhar. E complementando, Vitor, tu sabe que eu sou arquiteto de formação, né? Eu já tive uma incorporadora, já construí várias casas, eu tive uma carreira já, eu tenho uma carreira há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Sim. E uma coisa que eu nunca me encorajei foi realmente fazer essas permutas quando eu cheguei aqui no litoral, fazer essas negociações de terreno. Sim. E como tu tens a tua mentoria lá, tu foi um dos grandes incentivadores. Como eu te disse um dia, tu não é só um mentor de negócios de permuta ou de áreas técnicas, tu foi um mentor de vida, tu me ajudou muito. E realmente eu sentia muita dificuldade, porque não é algo simples de se fazer. Sim. Não é só fazer um Cresci e sair fazendo negócios, né? Perfeito. Existem muito mais disciplinas que tem que ter no seu currículo ou habilidades que tu tem que criar para fazer um negócio desse tipo, né? Yeah.
E com a tua mentoria, tua ajuda lá, eu consegui fazer bons negócios já nesse último ano aí, que fazem mais ou menos um ano e meio que eu comecei, um ano nesse negócio aí, sabe? Eu vejo que o trato entre as partes, né, que são envolvidas numa permuta, que é o dono do terreno e o incorporador, ela é, na verdade, uma ciência muito humana, mas que ela precisa ter um embasamento técnico muito bem realizado. Então, para que você consiga negociar com o proprietário de terreno, ele tem algumas dores e alguns desejos que precisam ser atendidos. E isso são habilidades de interrelacionamento, comunicação, leitura de perfil de proprietário de terreno. Então são habilidades bem ligadas a essas habilidades humanas. Ele quer se sentir seguro para fazer esse negócio. É o proprietário de terreno que normalmente não é um especialista na imobiliária. Acontece que para deixar ele seguro, você precisa de um embasamento muito técnico. E isso tem a ver com matemática, com arquitetura, com leitura de plano diretor e tudo mais. Então, fazer permutas, fazer negócios imobiliários de alto calibre, e o que eu vou chamar de alto calibre? São negócios que você viabiliza um empreendimento imobiliário de 200 milhões, 300 milhões, 1 bilhão de reais, né, de VGV. É necessário ter um portfólio de ferramentas aí nas suas caixinhas para poder fazer essas negociações. A maioria delas são humanas, de comunicação, de saber ler o perfil de cada um deles e como conduzir isso. Mas o embasamento daquilo que você vai comunicar é completamente técnico. É sobre fazer a viabilidade de um empreendimento, é sobre ler o plano diretor, é sobre saber pelo menos o básico das restrições ambientais, e isso eu percebo que faz muita diferença. Quando o proprietário de terreno se sente informado, ele se sente seguro. Quando ele se sente seguro, ele quer fazer negócio. Por outro lado, nós temos o incorporador. E aí o incorporador, ele é um cara especialista no negócio imobiliário, principalmente naquilo que ele faz, que são permutas, né? Então, normalmente, os novos negócios estão na mão dos donos das incorporadoras. Eles querem desenvolver o novo produto, eles querem negociar o terreno para poder fazer o melhor negócio, mas ele é um especialista daquilo que ele faz. Então, quando você leva algo pronto para o dono da incorporadora, ao invés de ele mandar fazer um estudo, ao invés de ele, sabe, ele vai pensar e ver se dá. Se você chega com tudo pronto para ele, ele começa a te olhar de uma maneira diferente. Ele vai te olhar assim, pô, esse intermediador é um cara que sabe falar a minha língua, é um cara que vai economizar o meu tempo. Ele vai, ao invés de eu levar 60 dias para tratar uma negociação, avaliar um projeto, eu vou levar agora, ele chegou com um negócio pronto, então é só eu negociar, eu dizer sim, tenho interesse, porque ele já sabe a minha conta, ele já sabe o custo de obra, ele já sabe mais ou menos como é que vai ficar isso aqui. Então, ele está me ajudando a fazer aquilo que eu faço. Quando o intermediador se posiciona diante dessas duas partes, seja permutante, né, o dono do terreno e o incorporador, ele tem um sucesso muito grande, né, muito maior. E aí realmente, a maioria dos corretores hoje, eu tive experiência de diversos alunos e diversos mentorados e corretores que não tiveram a oportunidade de fazer o curso, a mentoria comigo, eles me falaram assim, Vitor, eu não trabalho com terrenos porque eu não me sinto seguro para sentar na frente do incorporador e negociar. Eu falei, tudo bem, normal, tá tudo certo. E realmente são muitas disciplinas, né? Se você for pensar, mas Vitor, como é que eu vou falar sobre desenvolvimento do produto imobiliário se eu não sou arquiteto? Né? Porque você ainda teve formação de arquiteto, né, Júnior? Agora tem muitos outros corretores que não são arquitetos, a maioria não é. Então, da onde que ele vai tirar isso? E aí a gente começa a desmistificar algumas coisas. Por exemplo, eu preciso ser um arquiteto para poder desenvolver um produto imobiliário? Não. Outra pergunta que eu faço, né? Bom, a barreira de entrada para corretores ela é baixa. Eu tenho que fazer uma prova. E a pergunta que eu faço é, a barreira de entrada para incorporadores é alta ou é baixa? É baixa. É baixa. Ele tem que abrir um CNPJ. Se ele abrir um CNPJ e botar atividade de incorporador, ele é incorporador. Ele é incorporador. E isso nos traz uma responsabilidade ainda maior, né? Uma preocupação ainda maior sobre esses negócios imobiliários, para poder fazer negócios que sejam sustentáveis, saber o equilíbrio financeiro disso, para que nem esse incorporador, que às vezes está mal preparado, mesmo bem preparado, mas o mal preparado também, e o dono do terreno possam fazer um negócio equilibrado. Ô Vitor, eu acho muito interessante, queria aprofundar um pouquinho contigo essa frase que tu falou aí, quando a gente chega com tudo pronto. Eu percebi em algumas negociações que eu participei agora, que tem uma linha tênue ali de tu invadir um pouco o espaço do incorporador e tu levar algo que seja
que desperte aquele interesse do incorporador em fazer esse negócio, que é o seguinte: se eu chegar com um projeto arquitetônico realmente pronto, muito bem elaborado, com plantas definidas, eu acho que eu invado o espaço dele. Sim. E eu também não posso chegar tão cru que chego só com uma matrícula e largar na mão dele. Qual que é o ponto ideal desse pronto aí que tu fala para negociações de terreno? Excelente pergunta, porque realmente é isso. O incorporador, ele é, em suma, um desenvolvedor imobiliário. No mercado financeiro ele recebe exatamente esse nome. E o desenvolvedor imobiliário, ele quer criar o próprio produto dele. Então, não é que você vai criar o produto dele. Você não precisa definir onde é que o sofá vai ficar, onde que a janela vai ficar, onde o sol vai bater. Isso não é função de quem está entendendo o potencial construtivo do terreno. Definir produto e estudar o potencial construtivo do terreno são coisas diferentes. Estudar o potencial construtivo do terreno é relevante para quem quer fazer a intermediação de um negócio. Isso sim. Por quê? Porque a gente consegue ter ponto de referência para precificar o negócio. Quando a gente tem um ponto de referência e precifica o negócio como bom ou ruim, a gente tem material para chegar no incorporador e falar assim: estou aqui com um negócio que é bom ou ruim. Antes mesmo de levar ao próprio incorporador, eu vejo muito intermediador trabalhando com negócio sem pé na cabeça. Negócio que ninguém fecharia, que o preço está super alto ou que não tem viabilidade nenhuma. Então, mais importante até do que convencer o incorporador do que ele tem que fazer ou não, que não é esse o caso, é para você entender o que dá para fazer naquele terreno. Eu entendi, dá para fazer X, Y, Z. Agora, a pedida desse terreno, ela está compatível com aquilo que dá para fazer nele? Porque eu digo essa frase no meu curso, falo para os meus mentores, para os meus mentorados, e o tempo todo eu estou falando: um terreno vale aquilo que dá para fazer nele. Se dá para fazer uma casa, ele vale uma casa. Se dá para fazer um prédio, ele vale um prédio. Então, o importante do estudo, do levar tudo pronto, é saber o que dá para fazer nele. O objetivo não é definir produto para o incorporador. Não define cores, não define nada. Nada. Aberturas. Se você quiser botar um prédio transparente ou um prédio preto ou branco, isso tanto faz. Bacana. Eu percebi justamente isso, que algumas cidades que eu fui trabalhar isso, alguns intermediadores levavam muito prontos. E, na verdade, isso fazia com que eles errassem o produto para aquela região. Porque, às vezes, aquele filho que tu cria ali é muito interessante e tu te apaixona. Aos teus olhos é o melhor que tem. Mas para o incorporador não é. Isso acabava criando um bloqueio, sabe? Eu tive um caso de um terreno em Porto Belo que eu peguei uma vez. E o terreno estava com um valor de venda, se eu não me engano, era em torno de 20 milhões de reais. E nesse terreno havia sido desenvolvido um produto, algo nível Dubai. Você olha para o projeto, assim, ó, claramente foi um arquiteto muito bom de design que fez. Porque o arquiteto, normalmente, ele tem dois perfis. Ou ele é bom de conta ou ele é bom de design. Os que são bons nas duas coisas são um pouco mais raros, né? Aquele cara que é bom de design não está preocupado com a conta. Aquele cara que está preocupado com a conta, normalmente não está muito ligando para o design. E aí nós recebemos esse terreno com uma oferta para a gente poder comprar pelo fundo. E eu olhei aquele projeto faraônico e o VGV que ele estava trazendo para nós não fechava a conta para a gente conseguir fazer. E eu olhei aquele terreno com realmente um terreno nobre, um terreno bem localizado, e eu pensei assim: poxa, mas esse projeto tá tão bonito, e se a gente pudesse fazer um projeto que não fosse tão bonito, mas só que fechasse a conta? Será que realmente não fecha a conta? E a gente simplesmente descartou o material que foi feito, e um material extremamente nobre, mais de 50 slides eu tinha recebido sobre o projeto, todas as plantas definidas, as plantas elas não eram repetidas, né? Eles iam mudando e criavam todo um detalhe de fachada, lindo empreendimento. E aí nós botamos um bloquinho, quadradinho, sem nada demais, sem inventar muita coisa, para saber se essa conta parava em pé. Em resumo, daquele projeto que não fechava a conta, ele se transformou numa oportunidade para nós. Como que ele vai ficar esteticamente é um problema a ser resolvido depois do negócio estar fechado. O período de desenvolvimento de um produto é depois do terreno estar negociado. Antes disso, a gente tem que se preocupar em fazer essa conta fechar de uma maneira legal. Fechou de uma maneira legal, com prévia do produto bem desenvolvido, mas o que é esse momento de produto? Número de unidades, se tem oferta no mercado, se cabe as vagas de garagem, metragem quadrada construída, se ele é operacionalmente viável. Isso é que precisa ser resolvido num primeiro momento. O que precisa ser resolvido num próximo momento, e quem vai resolver é o próprio incorporador, a pessoa responsável por realizar isso aí vai ser a estética, né? Por onde que o carro vai passar, onde que vão ficar as lixeiras e por aí vai.
Eu imagino, né, que essa parte aí, toda incorporadora, toda empresa é criada para dar lucros, né? E os empresários estão sempre visando isso. Então, eu acho que a primeira situação que deve ser resolvida é a parte comercial, realmente, né? Perfeito. Olhando para esse lado aí de resolver a parte comercial e como tu vem falando, nós entramos num assunto aqui sobre profissionais. Tem os arquitetos, tem os engenheiros. Tu imagina que tem um perfil de profissional que seja mais interessante ou talvez uma dupla de profissionais para fazer isso ou uma equipe de profissionais para fazer isso? Como que tu vê isso no mercado hoje, assim, para... Cara, vou desenvolver um bom trabalho e vou fazer um bom negócio. Eu acho que a primeira coisa, assim, Júnior, eu consegui observar um certo padrão de quem trabalha muito bem as permutas, tá? O método que eu desenvolvi para trabalhar com as permutas, ele é um método profissional e um método que foi aplicado e replicado diversas vezes e funcionou. Mas ele veio através de muita observação e muita experiência em prática minha no mercado. Acontece que eu estava experimentando e observando quem? Outros profissionais do mercado que já praticavam isso muito bem também. Então, com o passar do tempo, eu pude observar alguns perfis específicos das pessoas que trabalham ou que querem trabalhar com permutas. Então, assim, normalmente, a pessoa encarregada num grupo de corretores ou numa imobiliária, a pessoa encarregada pelas permutas, pelas grandes áreas, normalmente ou é o dono ou é um corretor muito antigo. Por quê? É necessário ter o dono da imobiliária ou um corretor muito antigo. É necessário ter uma certa cancha, uma experiência já em negócios imobiliários, né? E aí ele já entende um pouquinho mais sobre o produto, ele já entende um pouquinho mais sobre forma de financiamento, sobre quem que são os players no mercado. Acontece que não se faz uma permuta somente pela parte comercial, né? Normalmente esse dono ou o corretor antigo, ele é bom em relacionamento. Ele é bem relacionado e ele é bom em criar laços. Então ele faz essa etapa mais comercial. Mas nós temos um outro viés também que é muito importante, outro pilar, que é um pilar mais técnico. Por quê? Porque o incorporador, ele não é um apaixonado pelo produto. Ele não faz um produto para não dar lucro. Ele faz conta. Então, se o prédio, né, não precisa ser o terreno mais nobre, aquele com a melhor vista, mas agora o que ele 100% das vezes precisa ser um empreendimento que fecha a conta. Nenhum incorporador vai, de maneira proposital, fechar um empreendimento que não fecha a conta, correto? Então, em última instância, a decisão do incorporador, ela é fundamentalmente lógica. Então ela precisa fechar a conta. E é aqui que a parte técnica entra. Então se eu tivesse que montar uma mini equipe para poder trabalhar com permutas, eu colocaria esses dois pilares. Alguém com uma habilidade um pouco mais comercial e de relacionamento para poder ter mesa, né, de negociação, e alguém com um pilar um pouco mais técnico, que já analisou os números, já fez as contas, talvez tenha até desenhado o projeto, e essa dupla, sabendo trabalhar em conjunto, vão realizar muitos negócios. Até porque esse tipo de negócio toma tempo, né? Elaborar um belo de um estudo, fazer estudo de mercado, né? Para trazer todas as percepções possíveis, né? Nem sempre vai trazer todas as percepções, né? E tem um fato interessante aí que tu falou do corretor antigo. Teve uma pergunta ali da minha audiência, quando eu postei sobre o nosso podcast, ela falava exatamente assim, mas eu vou falar a palavra, mas eu quero reformular o que ela perguntou. E aqui na minha cidade tem uma máfia de negociação de terrenos. Sim. E eu perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela falou o seguinte: não, que os negócios estavam concentrados mais nas mãos de algumas pessoas, de alguns corretores. E ela me perguntou assim, como que eu faço para superar isso? É numa cidade em outro estado. Sim. E como a gente se disponibilizou a responder algumas coisas, talvez a gente não tenha todas as respostas, mas eu queria perguntar para ti o que tu acha disso aí. Em primeiro lugar, eu queria comentar a respeito de uma metáfora. Existe um pescador que ele foi pescar muito distante da costa e ele queria trazer peixes frescos para essa costa. E para fazer isso, ele colocou um tanque de água e trazia os peixes vivos.
Acontece que depois que ele tirava o peixe do mar e colocava ele no tanque, até chegar na costa, esse peixe já tinha morrido, porque esse peixe ficava parado. Então, o objetivo dele de trazer o peixe fresco não estava funcionando. Então, o que ele fez? Ele pegou um tubarãozinho pequeno e colocou dentro desse tanque para ele ficar correndo atrás dos outros peixes, tentando comer. E aí todo mundo ficou correndo, tá? O que eu quero dizer para você que está nos assistindo é que você pode ser esse tubarão que vai correr atrás dessa máfia, né? Onde está concentrada essas negociações. Por quê? Para você ser um tubarão em permutas, você precisa ter mais qualificação técnica. Eu comecei a minha carreira, eu nunca fui bem relacionado. Eu não nasci de família nobre, por exemplo, onde as minhas relações foram herdadas através dos meus pais, por exemplo, né? E como é que eu fui ganhando notoriedade em mesas específicas? Através do conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico ele vai te levar a trazer informações a respeito de um investimento específico, de um terreno específico, de uma permuta específica, que você vai sentar em mesas diferenciadas. Então, por mais que a máfia, né, ou que um determinado grupo esteja dominando aquele tipo de trabalho, sempre tem uma forma melhor de se fazer do que eles estão fazendo. Né? E aí a pergunta é, o que eu posso melhorar daquilo que eu estou fazendo hoje ou do que está sendo feito na minha cidade? Porque daí você passa a se tornar esse tubarãozinho, né? E aí bota o mercado para concorrer num nível diferente. Então, o importante é você saber o que pode ser melhorado dentro de uma estrutura, de uma negociação, de uma permuta, você começar a praticar isso, e aí naturalmente a sua notoriedade ela vai ser percebida por aqueles que pagam a conta, né, porque você está fazendo um trabalho realmente que gera valor e isso vai fazer o jogo começar a virar. Não tem mais, mas como é que eu vou deixar, né? A máfia está lá ofertando terrenos específicos e você está aqui com algo pronto, brilhando, lindo. Não tem como, não é pessoa A ou B, é um negócio bem feito, é isso que fecha o negócio. Um negócio bem resolvido na mão da pessoa certa, só isso. Então, se você não está fechando o negócio, é porque ou você está falando com a pessoa errada, ou porque você não amadureceu ainda o seu projeto, tem dúvidas ainda que não foram respondidas a respeito daquele negócio que você está conduzindo. Muito bacana. E eu gosto também de trazer, Vitor, nisso aí, uma visão estratégica sobre esses negócios aí. Até agora, os próximos dias, aí eu vou começar a escrever um capítulo de um livro que é sobre estratégias de negócios imobiliários. Eu sou bastante bom nisso aí. Uau, legal. Estudo bastante sobre isso. E eu sempre digo assim, cara, se a gente continuar fazendo a mesma coisa lá que o pessoal lá, a máfia, ou esses corretores mais confortáveis, né? Vai ficar do mesmo jeito. Isso. E tem várias estratégias que pode se implementar, por exemplo, dar mais volume de negociações. Hoje em dia a gente tem as mídias digitais, tem muitas coisas aí que a gente pode utilizar para dar volume de negócios. Por exemplo, se lá nessa região que essa pessoa trabalha e ela está negociando com apenas 10, 12, 15 incorporadoras que tem lá, por que não buscar um volume maior de incorporadoras e incorporadoras interessadas naquela região? Traz o tubarãozinho de fora. Traz o tubarãozinho de fora, coloca o pessoal a correr. Isso, porque se ficar naquela dependência, fazendo a mesma coisa, são os mesmos resultados. Pronto, né? Então tem muitas coisas a fazer nesse princípio estratégico. Eu acho fundamental esse ponto aí do tubarãozinho, o ponto da pessoa se tornar uma autoridade nisso, fazer um bom trabalho, estudar mais. Mas você também é o reflexo disso, né? Depois que a gente fez um trabalho em conjunto, você decidiu focar e os resultados que você tem hoje, até depois eu acho que era até relevante comentar para a turma, os resultados que você tem e está tendo hoje em função do trabalho que você resolveu focar, é porque você estudou uma disciplina, aplicou ela, aprendeu muito ao longo desse processo e agora está se tornando uma referência, já é uma referência desse trabalho de permutas para incorporadoras, né? Sim. Então, pegou o que o mercado estava fazendo e está fazendo isso num nível superior. Daqui a pouco pode ser que tenha outro profissional que venha, olhe para isso e tenha fazendo no nível superior. Aí você vai lá, pega o que ele está fazendo e bota no nível superior. E é assim que tubarãozinhos. É assim que vive o mercado. Tu sabe que eu gosto de trazer duas coisas aqui que... Teve uma coisa que eu nunca gostei muito, assim, é dessa parte documental, assim, contrato, essas coisas assim.
E contrato, daí com o tempo, já fui aprendendo mais, me virando melhor, porque todos os contratos são semelhantes, assim, até certo ponto, né? Uhum. Mas quando chegou numa fase de inventários, eu disse, oxe, aqui não vai dar certo, cara, aqui eu preciso de mais conhecimento. E teve duas situações que eu precisei de mais conhecimento. Uma dessas foi em inventário e outra foi em negociação mesmo. Negociação, e não é negociação aquela só por interesse, é negociação, peraí, cara, ninguém precisa perder, nós precisamos aumentar a fatia. Sim. Então, não é só o posicionamento da negociação. E o que eu queria trazer aqui? Né? Nesse perfil assim do inventário, eu fui fazer um curso de inventário extrajudicial para saber como é que funcionava. Perfeito. Para trazer mais essa habilidade, o que eu quero dizer com isso? Não que eu queira substituir um advogado ou substituir um profissional nessa área, mas eu preciso transitar bem numa mesa de negociação, saber o que estão falando. E isso me faz não acreditar em um ponto de vista só, porque eu tenho argumentos, eu tenho embasamento. Vendido, né? Você não fica vendido na mesa, né? Eu tenho material para conversar, né? E uma outra situação muito legal que foi de negociação, o primeiro curso que eu fui fazer de negociação foi na Universidade de Michigan. É um curso muito bom de negociação que ele sempre fala assim, a gente não precisa tirar pedaços das pessoas, a gente precisa aumentar os pedaços, saber mexer com isso, né? E aí, eu já fiz 2 formações em constelações familiares, tá? E boa parte dessas negociações, onde tem inventários e todo esse trâmite, assim, tem uma carga sistêmica muito grande, que é o que as constelações familiares falam, né? Isso tem me ajudado um monte, assim, sabe? Eu tenho percebido que isso foi um fator chave, assim, para eu conseguir tocar alguns negócios, assim, que estavam enrolados, sabe? E faz todo sentido, porque terrenos nobres ou estão na mão de pessoas muito nobres, ou estão em gerações que vêm carregando esse imóvel. Eu lembro que quando eu comecei a fazer levantamentos de terrenos na Praia Brava, a maioria dos proprietários de terrenos não teriam condição de comprar o próprio imóvel naquele momento, porque eles simplesmente valorizaram demais. Então, ou você é de uma família muito nobre no sentido de muito capital para poder manter um bem desse, porque tem um IPTU alto, né? Você tem que manter o bem limpo, talvez tenha uma atividade comercial, você tem que ter geração de negócio ali em cima. Ou então você veio carregando esse imóvel há 30, 40. Não é incomum a gente encontrar terrenos que a gente acaba negociando, tanto pelo fundo quanto pela incorporadora, onde os proprietários de terrenos são donos desse terreno há 20, 30, 40, 50 anos, né? E aí, naturalmente, a gente tem uma carga hereditária gigantesca. Não, porque o meu pai era apaixonado nisso e agora ele faleceu, tem que fazer um inventário, e aí o meu irmão agora não gostava daquilo e eu não gosto daquilo, aquele apartamento eu queria, então esse terreno aqui é meu. E aí como é que você fica ali? O intermediador, louco para fazer um negócio, né? Pô, se eu resolver esse pepino aqui, eu consigo transformar esse carvão num diamante. Então, para isso, é mais uma habilidade que pode se transformar num diferencial. Você observar todo esse contexto, ter a paciência e as habilidades necessárias para lidar com cada um deles e conduzir isso através de um representante da família para que possa se transformar numa negociação viável para um novo empreendimento imobiliário. E de novo, né, eu costumo dizer que os empreendimentos imobiliários, qualquer empresa de médio porte no mercado imobiliário, ela está faturando aí 100 milhões, 150, 200 milhões de reais por ano, né? E é normal, você tem várias numa cidade que faturam nesses patamares. Por quê? Os números são muito verticalizados na construção civil, né? Então, mais do que fazer uma intermediação de um terreno para uma incorporadora, você está viabilizando uma empresa, né? Um prédio, ele é uma empresa, ele tem um CNPJ próprio, que ele tem um faturamento aí de 150, 200, 300, 500 milhões de reais. Então, devido à complexidade de todo esse contexto, é natural que você tenha que botar suas habilidades lá no teto para poder conseguir viabilizar isso aí tudo. É muito interessante isso que tu fala, Vitor, de toda a cadeia, né? Porque toda empresa ela tem uma carga sistêmica também. Vamos lá, o incorporador decide fazer um negócio.
ele negociou um terreno. Depois ele tem todas as pessoas que são impactadas diretamente dentro da empresa dele. E depois tem os filhos dessas pessoas. E tu imagina quando isso é feito para um bem maior. Não estou dizendo que não é para... É diferente, assim, vou fazer filantropia de não quero lucro. É para um bem maior. O empresário está em função disso hoje. Sim. Gerar valor, né? Gerar valor para a sociedade, é fazer a máquina andar. Então a gente tem que valorizar muito. Eu valorizo muito o incorporador, sabe? A verdade, se tu for olhar, o documento que constitui uma empresa, ele se chama contrato social. E o que é um contrato social? Você estabelecendo um contrato com a sociedade, onde você estabelece uma pessoa jurídica, uma pessoa inexistente, né, que ela existe ficticiamente, virtualmente, vamos dizer assim, onde, na verdade, ela tem um papel na sociedade, direitos e deveres a serem cumpridos dentro das normas sociais, mas ela é um contrato social. Então, ela tem, sim, uma função com a sociedade, apesar de não ser filantrópica, ela tem objetivo de lucro, mas ela tem direitos e deveres para com a sociedade, e eu costumo dizer isso também, nós estamos à procura daqueles verdadeiros empreendedores que continuam sonhando, principalmente os incorporadores, que eu vejo que eles estão muito medrosos, eles querem fazer o mesmo do mesmo, porque isso deu certo lá no passado. Ele não quer fazer algo diferente. São pouquíssimos aqueles que não estão preocupados com fluxo de caixa. Não estou dizendo que não tem que se preocupar com fluxo de caixa, mas está faltando um pouco de sagacidade, um pouco de audácia, um pouco de sonhar e de empreender de verdade nos incorporadores. Eu vejo que eles estão muito calejados, parece que não estão preparados o suficiente, e aí tocam 2, 3 prédios, ficam muito doídos, né? E aí não quer se incomodar mais. Eu falei, deixa assim que o time tá ganhando, tá tudo certo. E aí ele para de sonhar e fica fazendo muito mais daquele mesmo, assim, né? Então, fica uma provocação aí para os incorporadores para poder voltar a sonhar, fazer algumas coisas diferentes também, né? Nós temos muitas oportunidades para poder fazer o nosso mercado crescer, só que a gente precisa de pessoas dispostas a sonhar e fazer isso acontecer. Bacana. Ô Vitor, eu vou pegar um gancho aí, já que tu falou sobre os incorporadores e essa sagacidade. Eu tenho visto aqui, tu sabe que a gente tá aqui no litoral catarinense, é um dos mercados mais concorridos do Brasil, talvez o mais concorrido. Sim. Quem sabe um dos mercados mais concorridos do mundo, sim, talvez, assim, competitivos, vamos falar, sim, assim. E muitos incorporadores querem vir para cá. E eu percebi algumas coisas assim neles, assim, eles querendo entrar aqui, mas jogando o jogo de lá. Da minha cidade eu fazia assim, e quer entrar aqui, eu vi que começa a diminuir a taxa de assertividade, a taxa de sucesso ali dessa turma aí. Tu também é um incorporador, né? Tu tem incorporado prédios, loteamentos, né? Bairros. Sim. Então, tu sabe bem como é que é isso. Que conselho tu poderia dar aí para esse pessoal? Para as incorporadoras que estão nos olhando aqui e querem vir. Por exemplo, o cara tá em Porto Alegre. Eu quero construir no litoral. Em Itajaí. Eu acho que a primeira coisa, assim, é a gente ressaltar aquilo que já é sabido, né, a respeito da incorporação. A incorporação é um negócio regionalizado. Então, as regras de mercado, comerciais, fornecimento, quem consome, né, práticas de financiamento, preço, se paga via banco ou via financiamento próprio, tudo isso é muito regional. Pega as empresas de capital aberto, por exemplo. Por que elas não constroem em todos os cantos do país? É por falta de caixa que elas não chegam até lá? Não, não é, né? Mas por que elas não conseguem se expandir a esse nível? Tem essa questão da regionalidade na hora da operação de uma incorporação. Então, nós temos que entender como que aquela praça opera. E isso é um trabalho que realmente consome. Vamos pensar que uma empresa está numa região e ela está muito bem naquela região, como Porto Alegre, por exemplo, e ela quer vir expandir para o litoral de Santa Catarina. Primeiro que ela tem que entender, né, o que está pegando aqui. A não ser que ela esteja abandonando aquela praça e queira vir para a nossa praça operar, uma das opções que pode ter também
é, em primeiro lugar, atuar como investidor e não como operador nessa praça. Porque assim você pode aprender também como que funciona essa praça. Vou dar um exemplo prático disso. A Melnick fez um IPO, e nesse IPO ela captou, depois eu tenho que ver a matéria, mas se eu não me engano foram mais de 700 milhões de reais no IPO da Melnick. E a Melnick é uma empresa de Porto Alegre. E a Melnick começou a procurar negócios porque Porto Alegre e o entorno começou a se transformar numa praça pequena para esse capital que ela tinha. Então, como ela não conhecia todas as outras praças e ela tem uma certa pressa em investir esse capital, porque ela precisa rentabilizar para entregar valuation para os sócios que investiram no IPO, ela passou a economizar esse tempo e a investir em parceiros das regiões, ou seja, quem que é o melhor incorporador ou incorporador, segundo melhor, terceiro melhor daquela região, porque ele já tem as manhas daquela região, ele já sabe como é que o público funciona, ele já sabe quem são os fornecedores, ele está ali operando. Então ela entrava aportando capital nessa, ou então fazendo uma joint venture com essa empresa para poder surfar 1 ou 2 ciclos em conjunto dela, e aí depois sim poder se adaptar, aprender com o mercado e ver se realmente é isso que ela estava esperando dessa região. Então ela diluía risco, né, nessa estratégia, seja de investindo através de uma incorporadora ou realizando uma joint venture com uma incorporadora local. E ela também aprendia, tinha um MBA aí e ganhando dinheiro para poder ser conduzido para uma incorporadora local de sucesso, para poder aprender e futuramente fazer negócios, né? Então, para os incorporadores de fora, talvez você seja o incorporador de maior sucesso na sua região. E isso é ótimo. Mas quando você entra numa região nova, sempre tem coisas a aprender. Então, quem sabe você não se alia a alguém daquela região para fazer uma joint venture, para poder fazer ter um mentor naquela região, um incorporador que já teve sucesso, como conduzir, como tatear esse mercado. Porque realmente o mercado, quanto mais competitivo, mais ele castiga aquele que quer, né, botar a mão assim sem tatear primeiro. Então eu vejo muitos incorporadores que às vezes acham que vão chegar, por exemplo, na Praia Brava, que é um local extremamente competitivo, né, que as pessoas estão querendo muito, e o mercado simplesmente não dá espaço, né? Eu vejo que não tem espaço. Ah, mas eu sou fulano de tal. Você é fulano de tal, talvez lá na sua região. Aqui, senta na fila aí que tem, nesse terreno aí, tem 4, 5 esperando para poder fazer, né? Isso. E tu sabe que esse negócio aí, eu tenho percebido aqui que não é um jogo só com os terrenistas, porque os terrenistas daqui também, eles querem saber quem é a incorporadora, da onde que ela veio, qual que é o histórico, né? E tem também os corretores, né? Que aqui é um dos motores principais, assim, para o negócio acontecer, né? Eu vejo assim que se não souber jogar esse jogo juntamente com as imobiliárias, com os corretores ali, o cara tá... Não vamos dizer que vai ser um fracasso, mas que vai ter muito trabalho pela frente. Vai ter, né? Vai ter. O mercado regionalizado, Júnior, ele tem a seguinte característica. Quando ele não é altamente profissional, ele não tem incorporadoras com um número de produtos em andamento ao mesmo tempo superior a 10, por exemplo. Aqui na nossa região, a gente consegue contar nos dedos quais incorporadores estão com mais de 10 produtos ao mesmo tempo na pauta para venda nesse momento. Isso faz com que o próprio mercado tenha que ser especialista no teu produto e não só os teus vendedores internos. O que eu quero dizer com isso? Que as incorporadoras grandes e gigantes, elas têm muitos produtos em lançamento ao mesmo tempo. Se ela depender somente dos corretores para vender da rua, os corretores externos, isso é ruim, porque eles não são especialistas nos produtos somente dessa incorporadora. Então, por isso que elas montam as houses internas, para poder fazer vendas. Num mercado regionalizado como o nosso, e não tão grande, apesar do sucesso, do barulho que ele faz, a gente ainda consegue contar na mão ainda as incorporadoras, se lembra de cabeça delas todas. Então, o mercado, né, em geral, a maioria das incorporadoras está trabalhando com 3, 4 produtos na pauta ao mesmo tempo. E o próprio mercado consegue lidar com isso. Então, isso faz com que a atenção, o esforço nas vendas esteja nos corretores. E aí, se tem uma coisa que o corretor gosta, é de ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso. Então, se você ajuda o corretor a botar dinheiro no bolso,
você cai nas graças dos corretores e aí naturalmente todo mundo quer vender o seu produto. Porque você faz um bom produto com preço adequado e condição de pagamento, o cara vai tirar pedido. Ele vai botar dinheiro no bolso, aí o cara vê, opa, esse produto tá bom, tá adequado. Eu costumo chamar isso de produto campeão. O produto campeão, ele praticamente se vende sozinho. Porque ele tem um preço adequado, ele está bem resolvido como planta e ele tem condições boas. E aí o produto campeão, os concorrentes dele, se você botar lado a lado, ele acaba, né, logicamente, ele acaba levando para uma decisão para ele. E os corretores adoram trabalhar um produto campeão. Por quê? Porque ele bota dinheiro no bolso muito rápido. Então, se você tem um produto truncado, ou você é um incorporador ruim de mesa, que acaba não aceita, não flexibiliza nada a sua negociação, também cai na esquerda de um corretor, né? Você acaba pegando um viés dele ali meio torto, ele fala assim, pô, nunca mais trabalho esse produto. Aí você faz um novo lançamento, não consegue atrair corretores para trabalhar esse produto. Não faz uma campanha de vendas, não consegue ajudar o próprio corretor a fazer uma venda para você. Então, naturalmente, você acaba tendo uma força de vendas muito menor, às vezes com um produto que poderia estar muito bem lá na fila, né, de produtos do corretor está ofertando, mas acaba não estando porque você não está nas graças do corretor. Eu já tive experiências, né, diversos empreendimentos aqui na nossa região, cerca assim de, tranquilamente, 95% do empreendimento sendo vendido por corretores externos, né, e as vendas internas representando aí em torno de 5, né, eu estou falando de vendas a mais de 100 milhões por ano em vendas da incorporadora, sendo vendido aí 5% pelo time interno e 95% pelo time externo. Bacana. Ô, Vitor, e a nível Brasil, cara, eu sei que tu é um estudioso aí, a nível Brasil, esse posicionamento aí do corretor ou o profissional de permuta, como que tu acha que está esse mercado? Como que vai evoluir nos próximos anos? Tem campo, não tem campo? Meio tipo aquelas perguntas que a gente faz quando tá para fazer o vestibular, assim, sabe? Será que tem trabalho para isso aqui ou não? Legal, boa. Eu vou usar essa para a gente poder encerrar aqui o nosso, também estamos chegando no final aqui, turma, eu sei que o papo tá muito bom, né? Mas sim, ele tem muito campo e principalmente para quem quer fazer bem feito. Eu tenho alunos e mentorados pelo país inteiro. E em todas as cidades que eu tenho os alunos e mentorados, eu ouço praticamente as mesmas histórias, as mesmas dores. Fulano faz isso, o meu mercado pode melhorar muito nisso, os incorporadores são esse, só são atendidos por aquele. Então, normalmente as dores são as mesmas. E aí a solução tem funcionado para todos eles. Então, fazer um bom trabalho técnico de captação e avaliação dos imóveis com projeto e viabilidade financeira, bom relacionamento com os incorporadores locais, se fizer esse trabalho, funciona muito. Não tem muitas pessoas fazendo isso. De a cada 100 corretores que eu conheço, 1 faz um trabalho muito bom e 2 faz um trabalho bom nessa área de terrenos. 100 corretores que estão nessa área, né? De 100 corretores que estão nessa área, né? Por quê? Porque a maioria deles está preocupado que recebi o terreno, ponho na minha pauta, cataloguei o terreno e oferto a matrícula dele, ou quando tem uma matrícula que você não foi nem no cartório buscar. Então, realmente, o trabalho bem feito, profissional, né, de permutas, ele tem muito espaço. Então, eu vejo alunos, por exemplo, que aprenderam a aplicar um método específico que foi ensinado a eles e antes eles trabalhavam com 3, 4 terrenos por ano. E hoje eles conseguem trabalhar com 20, 30, 40, 50. Você mesmo é exemplo disso. Por quê? Porque você aprendeu a transformar isso numa cadeia de produção, né? Numa esteira. Então, entrou o terreno, tem um time de captador, que você mesmo pode criar esse time de captador para você. Traz o terreno, você avalia ele, projeto para cá, números para lá, já marca a reunião com o incorporador e já está entrando outro terreno na esteira. Esse trabalho, ele tem espaço em qualquer mercado. Tem muito espaço no mercado hoje de intermediação de terrenos que tem, assim, comissões. A comissão mais barata que eu vejo é 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil. Esse ano mesmo, lá na empresa, nós já avaliamos mais de 350 terrenos nos últimos 12 meses e fizemos mais de 6 milhões de reais em comissões de intermediação de terrenos. Isso assinado somente nesse ano. Porque é possível transformar isso numa esteira de produção e aí sim você de fato ser profissional nessa atividade. Muito bom, muito bom.
Sabe que nessa linha aí eu sempre segui muito teus passos aí, não é à toa que a gente tá junto aqui. Nesse ano eu fiz 78 avaliações de terrenos, Olha né? só. E tem bons negócios rodando, tem alguns negócios grandes aí que estão em contrato. E acho que a gente pode falar mais uma coisinha aqui, né? Pode, claro. Tem alguns que eu tô negociando ali que são terrenos que ficaram 4 anos no mercado, 5 anos aí, que ficavam rodando nesse formato matrícula para cá. Tem esse, por exemplo, os corretores falando, veio o corretor que o terreno estava exclusivo comigo, ele falando, ó, cara, tem uma joia rara aqui nas minhas mãos, ele falando para mim, né, e tava com exclusividade para mim, né, que é o enviador de matrícula, né. Exato. Por que tu acha que isso acontece, que demora tanto? Por exemplo, teve um terreno que eu fiz agora, que acho que fazem 6 meses, mas ele estava há 4 anos, a própria proprietária me deu esse depoimento, cara, queria ter te conhecido 4 anos atrás, porque a gente ficou sendo enrolado todo esse tempo. Sim. E assim que eu peguei, fiz um trabalho ali, diferenciado, e o negócio andou, sabe? Por que tu acha que o incorporador, quando chega essas matrículas assim, e ele sabe a mesma localização, ele conhece, por que tu acha que ele não dá atenção? Por que tu acha que não vai pra frente aí esses negócios? Eu acho que falta o trabalho de qualidade, principalmente do intermediador. Porque o intermediador, ele tem o desejo de fechar um negócio, de fazer uma comissão. Isso traz para ele a responsabilidade de ser especialista naquilo que ele está fazendo. Ponto. O dono do terreno não tem a responsabilidade de ser o especialista. Então, donos de terrenos mal orientados e intermediadores mal preparados fazem com que um negócio seja queimado. E aí ele fica assim, nessa oferta vazia, fora dos parâmetros de negociação, porque uma negociação ela é bem simples, ela tem um ponto de referência, um valuation específico, e se você está acima do valuation, está caro. Se você está abaixo do valuation, está barato. Então, e é um bom negócio ou um mau negócio em cima disso, né? Parecem princípios básicos, acontece que a maioria das pessoas no mercado de permutas não trabalham dessa forma. Às vezes não faz um pouquinho mais que o básico. Exatamente. E aí, se você não sabe o básico, que é saber o valuation desse negócio, como é que você vai conseguir ofertar isso como um bom ou um mau negócio? Então, se você é um enviador de matrículas, você acaba queimando um negócio e ao invés de resolver esses problemas, responder essas questões, o que dá para fazer? Essa árvore que tem aqui, ela sai? Né? Esse aterro que tem para fazer aqui, quanto é que ele custa? Ele vai inviabilizar uma conta ou não vai? Tem que responder essas perguntas. E aí o negócio começa a se transformar mais atrativo. Ninguém quer fechar o patinho feio. Só que você tem que pegar esse patinho feio, trabalhar ele, o trabalho de conscientização dos proprietários de terreno, porque muitas vezes os proprietários de terreno foram ludibriados que o terreno dele vale, sei lá, 50 milhões. Aí você vai lá fazer uma avaliação como realmente tem que ser feito, pelo método involutivo, avaliando as questões ambientais, mas descobre que o terreno vale 10 milhões. E aí você trabalhar toda essa questão de realmente trazer o preço para um preço real, né? Se você quer vender o seu negócio acima da tabela FIP, ele tem que ser muito nobre, né? Então imagine a tabela FIP dos terrenos. Precisa ser desenvolvida pelo corretor de imóveis, pelo intermediador, pelo especialista em permuta. A tabela FIP precisa ser feita. E aí, quando pega uma exclusividade, onde você tem energia e tempo para poder investir num bom estudo, para descobrir realmente a tabela FIP e responder todas as perguntas, de novo, aquele terreno passa a ser atraente. Muito bom, muito bom. Acho que vamos encerrar, né, Vitor? Então, pessoal, vocês estão nos ouvindo, acompanhando aí, nos próximos dias aí, para quem quer se tornar aí um corretor de imóveis ou um intermediador de terrenos para incorporação, a Permuta Pro vai responder algumas questões aí para vocês. E uma coisa que eu posso dizer aí para todos vocês que estão nos assistindo, durante esse último ano eu fiz alguns negócios e creio que os meus contratos estão em torno de 800 milhões de VGV em permutas, tá? Sim. E eu sou um aluno do Vitor e eu quero dizer para vocês que quem quiser se tornar um tubarãozinho em sua cidade ou no mercado que está, de realmente agitar o mercado, procure o Vitor, dê uma olhadinha para a Permuta Pro que vocês estarão bem orientados. E agora eu quero agradecer o Vitor aí por estar aqui comigo, idealizar esse projeto aqui das permutas profissionais e
dizer de todo o coração que é muito linda essa caminhada aqui que a gente está seguindo junto. É um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E nós vamos conduzir aí, temos um longo caminho de ensino, qualificação. E você que está nos assistindo, eu quero fazer negócios com você. Então a Permuta Pro ela vai ser uma porta de entrada para que a gente possa fazer negócios juntos. Negócios melhores, mais profissionais, realmente levando valor para o mercado e com certeza com lucro onde a gente pode dividir em conjunto. Em breve, eu e o Júnior vamos trazer mais novidades para vocês. Obrigado e uma boa noite.